pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast que conecta você ao melhor do mercado financeiro. Até mesmo porque ele vai muito além, tem muita coisa boa nesse mercado. Estamos aqui para compartilhar tudo com vocês. Eu sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela e hoje as convidadas somos nós. Tcharam! Surpresa! Surpresa! Então, nesse especial de fim de ano, tanto eu quanto a Tamires estaremos com você nesse dia 31, para você ter um 2025 muito próspero. E diferente desse ano de 2024, porque eu tenho certeza que teve gente que no final de 2023 falou assim, eu vou fazer o meu planejamento financeiro para 2024 e não aconteceu. Não, e tem gente, Tamires, que eu tenho certeza que pagou academia para ir um ano. Meu Deus. Foi 3 meses e ficou descontando no cartão até hoje. Fechou o plano. Se você, essa pessoa, já comenta aqui embaixo, eu me arrependo. Porque em 2025 nós não deixaremos isso acontecer com você, não é isso? Isso mesmo. Então já se inscreve no canal se você não é inscrito e fica aqui com a gente que vem muita dica boa aí para o segredo do planejamento financeiro em 2025. E você já sabe que Deu liga! Então vamos lá. Vamos ser práticos aqui, porque uma coisa que nós sabemos é que para você ter um ano próspero, feliz, tranquilo, porque, pessoal, um planejamento financeiro bem-sucedido, se você faz ele e segue, porque também não adianta colocar no papel e não seguir o que está no papel. Você tem sim mais tranquilidade, porque ninguém com dívida consegue dormir tranquilo, acordar tranquilo. Você tem muito mais parcimônia com quem mora com você mesmo. Então, assim, nós estamos aqui não só falando que você vai ter um ano próspero, mas você vai ter, sim, um ano com menos dor de cabeça. E para ter menos dor de cabeça, gente, a Tamires mapeou ali, é um para cada dia da semana que a gente vai falar. Não, tinha mais, né? Só que o que nós queremos fazer aqui é trazer realmente dicas práticas e muitas vezes o óbvio ele precisa ser dito e reforçado. Isso aqui, gente, é para quem quer investir, para quem ainda não iniciou, para quem já investe. A gente vê esses erros aqui sendo muito comuns em todos os perfis, né, de investidores, né? Isso. Às vezes o pessoal pensa, mas eu vou fazer planejamento financeiro, é só para quem está endividado, é só para quem... Não. É para quem, olha, anota aí, primeira chave aqui desse especial de final de ano. Planejamento financeiro é para todo mundo que não quer que o dinheiro te controle, mas que você tenha domínio sobre ele. Então, se você, independente do seu patamar financeiro, se você está deixando a vida te levar em questão financeira, deixa eu te falar, ao invés de você fazer o dinheiro ser servo do seu planejamento, você está sendo servo dele. É ou não é, Tamires? Verdade. E aí tem erros que são muito comuns e eu quero começar falando do primeiro deles, que é justamente não ter um planejamento financeiro, não ter um orçamento definido. Eu não acredito que tem gente em pleno quase 2025... Em pleno 2025 não tem planejamento financeiro. Acontece, porque olha só, o que eu gosto de trazer essa visão. Quando a gente olha para uma empresa, a gente precisa enxergar ali um balancete. Então, a gente tem a parte dos ativos, dos passivos, a gente mapeia tudo que gera receita e a gente também mapeia tudo aquilo que gera despesa. Então, isso também tem que ser... utilizado na nossa pessoa física, no nosso planejamento financeiro familiar ou pessoal. Então, no seu planejamento financeiro, tenha um orçamento definido. Então, o que é esse orçamento? Quanto que eu pretendo gastar no próximo ano? E aí, quando a gente fala do ano cheio, às vezes fica muito longe, quanto que eu pretendo gastar dentro do mês, né? Então, assim, quando eu faço um planejamento, então eu tenho que pensar no todo, que são os 365 dias, mas também segmentar nos meses. Porque a gente está vendo aí janeiro, até março ali, o que tem? Muito imposto para pagar, Sim. É muita demanda. Quem tem filho, material escolar, renovação, enfim. Então, não é só fazer o planejamento do ano, mas fazer mês a mês as suas demandas?
Perfeito. Até mesmo porque quando a meta ela é muito grande, né, fica difícil se acompanhar. Mas quando você quebra ela em metas menores, então, um excelente exemplo. Eu quero perder 30 quilos. Vamos dar um exemplo assim, quero perder no ano que vem 30 quilos. Você vai contar o que aconteceu com eu vou deixar você contar essa parte. Conta, Dani, pra gente, por gentileza. Você tem licença poética para dar esse exemplo, como ninguém. Pessoal, eu não sei se vocês, mas eu vou até mostrar para vocês. Eu costumo fazer o quadro dos sonhos. Quem aqui já fez o seu quadro dos sonhos desse ano de 2025? Nossa, excelente. Mas lá no meu quadro dos sonhos estava o quê? Cortei a cabeça da pessoa, botei a minha, corpo parado, né? Muito mais fino do que eu estava no começo do ano, no começo de 2024. Mas eis que chegou no meio do ano e aquela meta de emagrecer muito... Eu não vou revelar quanto que eu tô pesando aqui, né? Acho que já é muito... Por mais que a gente tenha essa intimidade aqui, eu vou reservar vocês dessa informação, tá? Mas, Tamires, você acredita que lá no início do ano eu coloquei o valor que eu queria, né? O peso que eu queria eliminar. Porque se perder, eu acho, né? Então... Você eliminou mesmo. E chegou no meio do ano, eu me vi frustrada porque eu não falei quantos quilos eu tinha que perder por mês para chegar lá no fim do ano. Então, eu acho que é exatamente isso. Uhum. A gente está falando sobre questão financeira, só que isso inclui em todas as áreas da vida, né? Se nós formos parar para pensar. Sim. Se eu tivesse segmentado, olha, por mês eu preciso perder X quilos, teria ficado muito mais fácil de acompanhar e de praticar. E celebrar também o que você já perdeu. A gente vai falar sobre isso aqui. Estamos dando spoiler. E aí, para o segundo ponto, a gente já tem justamente essa parte de... E fica de dever de casa para esse ano ainda, antes de entrar 2025. Visite as suas despesas. O momento de final de ano, quando você pega principalmente esse mês de novembro, Black Friday, é um mês excelente para você visitar ali os planos. Então, planos de celular, plano de streaming. Olha o que você usa, o que você não utiliza e vai atrás da negociação. Para quem não tem dívida, é negociar mesmo o que você já tem de custo, de despesa, mas para quem tem dívida, é renegociar as dívidas e mapear isso mesmo, tudo que você está ali ainda no vermelho, para você criar um planejamento e uma programação para pagar essas dívidas. Exatamente. Nossa, achei maravilhoso. E qual que é a terceira? Gastar mais do que... E, gente, isso aqui é o que você não deve fazer, tá? Não deve gastar mais do que recebe. Usar o cartão de crédito como extensão do seu salário. Deixa eu te falar aqui, ó, dica. Se você ganha X e o seu limite do cartão é 3X... Nossa, muito comum isso acontecer. Não quer dizer que você ganha 4X. Anota aí, tá? Pra gente não ter aqui, ó, essa... Porque nós já estamos nos posicionando aqui como pessoas que vai traçar essa jornada financeira com você. Então, por favor, saiba... Você acredita que tem gente que não... Me arruma aqui um martelo. Você acredita que tem gente que não sabe quanto que ganha? E aí, por isso que gasta mais. E principalmente se você tem renda comissionada. Comissionada ou mais de uma fonte de renda, né? Então, tem o salário ali principal... Tem, sei lá, aluguéis e vai entrando. E aí isso vai lá no primeiro, né? Não ter um orçamento. Porque como é que você vai fazer um orçamento se você não tem noção da sua renda? Não tem como. Eu vou gastar quanto? Você tem que olhar também para quanto entra. Exato. E qual que é a quarta? Perfeito. A quarta é não comprar por impulso. E aí, a gente tá no mês da Black Friday. Gente, eu não sei vocês, mas esse mês parece que eu preciso comprar tudo. E aí, uma das coisas que eu falo é o seguinte: o que os meus olhos não veem, a fatura do meu cartão não sente. Porque, assim, vamos falar aqui de mulher para mulher? A gente tem muitas demandas, muitas necessidades. Então, aqui, gente... Esse cabelo maravilhoso, quanto de creme, um investimento aí.
Com certeza. Não, e aí nessa Black Friday, né, você quer comprar várias marcas de creme e, enfim, gente, aqui é outra E conversa. assim, as redes sociais, elas estão o tempo todo nos incentivando a gastar. A gente é bombardeado, né? E o algoritmo, ele é feito para isso. Ele só mostra o que você quer comprar. Não, no meu Instagram, só produto de cabelo. Ai. Não, e agora que eu fiquei loira também, eu tô assim, oh Deus. E a mulher, geralmente, ela é muito vista por isso, né? Por gastar demais, mas isso também atinge os homens, né? Nós atendemos aí muitos homens também, homens e mulheres, mas a gente vê que isso não é algo só da mulher, então é dos dois. Então é uma dica para os dois. Exato. E o próximo passo aqui, a gente vai para o quinto, não ter uma reserva para imprevistos. Isso aqui é um erro muito comum que acontece. Tem gente que faz do cartão a reserva para imprevisto. Aí começa a bola o limite ali também, né, quando a gente vai ver o limite do cheque ali. Próximo passo, não acompanhar o resultado do planejamento. Então, fez um planejamento, a gente ainda não iniciou o ano, mas, poxa, estruturei um planejamento para o ano que vem, acompanha esse planejamento. Separa um dia ali da semana, então, se você for fazer isso em casal, separa um dia ali todo especial para vocês acompanharem isso juntos ou no individual. Precisa ter bunda na cadeira ou ter uma assessoria, um especialista para te auxiliar, porque com certeza ele vai puxar a sua orelha ali nesse sentido. Porque, gente, poupar é uma coisa, investir é outra. A gente já fala agora do presente que eles vão ter ou fala no final? Vai dar um spoiler. Gancho, eu acho que dá pra gente falar. Você que está nos assistindo, se você quer, porque assim... Não, eu vou esperar você falar todos os erros aí que a gente tem que cometer, mas olha, fica. Que a gente tem que cometer, não, que comete, mas que não vamos cometer, que a gente vai o quê? Ser vigilante quanto a isso nesse ano. E o sétimo, último erro mais comum é atrasar compromissos e se enrolar ali com empréstimos ou pegar aquele limite ali do cartão, né? Quando você pega ali o juros rotativo do cartão, e isso vira uma bola de neve. Sabe o que é interessante que você falou, Tamires? Às vezes isso acontece nem é porque a gente não quer pagar. E aqui eu tô falando a gente porque assim, eu já tô me sentindo gente como a gente, mas graças a Deus... E vamos ser bem sinceros, erros que a gente já cometeu. A gente, né, tá hoje no mercado financeiro, a gente tem o privilégio de aprender todas essas ferramentas, mas a gente já cometeu vários dos erros que estão aqui. E às vezes por falta de conhecimento. Então, que bom que a gente está trazendo esse conhecimento para você não cometer os erros que nós já cometemos. E assim, gente, nunca é tarde para ter um planejamento financeiro. Sim. Você pode ser adolescente, jovem, adulto, já está na melhor idade. Se você precisa gastar e tem receita, você precisa ter um planejamento, não tem como fugir disso. Mas é interessante você falar esse último ponto, porque às vezes por não revisar, estão trazendo lá o ponto que você trouxe antes, por não revisar as despesas, você não coloca as datas de vencimento nas datas que você tem receita. Então, por exemplo, você recebe dia 10, e aí você deixa lá a sua fatura do cartão vencendo dia 3. Você fica do dia 3 ao dia 10 pagando juros à toa, sendo que você poderia se programar para colocar o vencimento da fatura do cartão no dia 15 e pagar adiantado. Então, a importância de revisar. E aí, algo sensacional também que precisa... eu tenho certeza que muita gente comete e que nós estamos aqui para se segurar em 2025. E assim, eu trago aqui uma questão emocional, porque eu já fiz muito isso. Ai, meu Deus, tá no ar aqui. Eu falo, nossa, isso machuca. Pode confessar, a gente vai dar esse espaço. Dizem que nós somos bons, né? E que o nosso propósito vem da nossa dor. Então, se eu estou aqui prestando consultoria financeira, é porque já teve uma dor lá no passado. Então, isso é importante a gente mencionar. Além dessa questão de datas, que eu cometia muito, de receber dia 10 e eu deixava lá a fatura vencendo dia 3, e é porque eu ficava ali alguns dias. Outra questão, deixar tudo no débito automático e não revisitar aquilo que você não está usando mais.
Excelente. O que tem de as assinatura? despesas, né? Tamires do Perfeito. céu. Por exemplo, eu fui olhar, porque tem gente que não lê a fatura do cartão. Você lê a sua fatura do cartão? Gente, eu sou bem assim sistemática, então eu sou daquelas que pega a fatura, que imprime, que monta a planilha e coloca e eu vou acompanhando como é que tá toda a parcela. Eu sou desse nível. Nossa, para eu chegar nesse nível, eu precisei quebrar a cara um pouquinho. Mas o que acontece? E aqui a gente tá, né, levantando esses 7 nãos que você não pode mais cometer, porque a gente tem uma solução para isso, né? E a gente vai trazer aqui os pontos que levam ao planejamento financeiro bem sucedido. E eu gosto muito de pensar na sistemática, não sei se é porque eu tenho formação nessa parte de gestão financeira com foco em empresas, mas, gente, uma empresa precisa muito mapear, porque assim, vou só trazer isso aqui para cutucar vocês mesmos. Uma empresa, ela não quebra pelas grandes pedras na sua frente, mas ela quebra pelas pequenas pedras que foram ali, ó, se acumulando com o tempo. Então, é a torneira vazando ali gotinhas. E isso também se aplica na nossa vida pessoal. Então, primeira coisa, Tamires, eu quero um planejamento financeiro, quero ser rico, Dani, o que fazer? Claro que você tem que aumentar a sua renda, mas precisa também ter esse controle aqui sobre as despesas. Então, tem aquela máxima, né? Se a gente for fiel sobre o pouco, a gente também vai ser sobre o muito. Então, é muito mais mindset, mentalidade, já ia aqui no português. Mas é isso. Mas olha, e para isso, sobre alcançar metas, a gente não quer qualquer meta, né? Vamos de meta desafiadora? Metas desafiadoras, por favor, por isso estamos aqui. Então, olha, você falou aí sobre metas e, por favor, metas desafiadoras, né? Por favor, por isso estamos aqui, para metas ousadas. Exato. Então, olha, 2025, a gente está falando que vai ser o ano próspero na sua vida. E prosperidade é sim questão financeira, é sim questão de tranquilidade, menos dor de cabeça, e é sim de ter um ano que vai alavancar os seus resultados em todos os aspectos. E resultados, a gente também fala em questão financeira. E para isso, você precisa de um método. E a gente trouxe aqui o método SMART, que é as metas SMART, que basicamente é você estabelecer metas que sejam específicas, que sejam mensuráveis, atingíveis, então nada de fazer meta desafiadora Loucura, sempre, né? mas metas intangíveis não. Então, atingíveis, relevantes e principalmente temporais. Não adianta você colocar no seu planejamento, por exemplo, eu quero ter um novo imóvel e não colocar um prazo para isso, não colocar o valor do imóvel, não colocar qual que é o imóvel. Então, vamos lá. Olha, anota. Qual que é o método SMART de metas? Elas precisam ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Vamos começar, então, pelo primeiro, ser específico. Perfeito. Então, igual você falou, quero comprar um imóvel. Como que é esse imóvel? Um apartamento, uma casa? Vai ser no condomínio fechado ou não? Né? Tem que ter essa especificação do que você deseja. Vamos continuar, então, no mesmo exemplo do imóvel? Perfeito. Então, o imóvel específico. Então, já determinei qual que é o imóvel que eu quero. Então, nós já determinamos aqui. Segundo, mensurável, ou seja, quanto é esse imóvel? É. E também, assim, não dá para ser aquela coisa de, eu consigo comprar um imóvel até X, mas eu tô... A gente está falando aqui de metas e a gente tem que sonhar, né? Mas essas metas, elas precisam ser atingíveis também. Eu até pulei aqui para o próximo passo, mas mensuráveis e atingíveis, colocando junto, porque até trazendo um exemplo de um cliente, de um caso recente que eu ouvi, e vai fugir aqui um pouquinho, mas vai encontrar com esse exemplo do imóvel. Eu estava atendendo um cliente investidor médico, tem um ganho muito, muito bom junto com a sua esposa, e ele queria um carro, gente, que era um super carro com um valor bem elevado. Mas ele tinha ali todo um planejamento para um casamento, para uma festa e a compra de um imóvel. O imóvel, ele não queria abrir mão que fosse num condomínio fechado, que fosse um imóvel realmente ali mais aconchegante. E aí, com relação ao carro, ele também queria o carro tudo no mesmo patamar. E para isso ele ia zerar a reserva dele de emergência, de oportunidade. Então a gente teve que ajustar essa meta para talvez ele atingir em outro momento para caber dentro da realidade dele atual.
Excelente, porque aí já vem nessa questão de ser relevante e temporal. As suas metas, elas precisam estar em níveis de relevância, porque nós temos, sim, metas para tudo, né? E a diferença entre o sonho e, de fato, o objetivo, ou seja, de você sair do campo do sonhar e trazer para o campo de realizar, é o quê? O processo entre o sonho até a meta atingida. Sim. Então, se não tem esse planejamento, eu vou ser uma sonhadora para sempre, mas nunca uma realizadora desses sonhos. E entender que existem processos, né? Então, eu desejo uma casa grande dentro de um condomínio, mas a sua realidade hoje te permite conquistar essa casa nesse momento sem te sufocar, sem te comprometer? Porque aí vem nessa questão de ser relevante. Excelente exemplo do cliente. Com certeza ele não é o primeiro nem o último. Mas olha, o que é mais relevante agora? É a festa de casamento? É a casa? É o carro? Então, colocar em ordens de prioridade. Por quê? A reserva de emergência, ela com certeza, ainda mais agora com o casamento, ela estaria acima até mesmo do imóvel e até mesmo do carro. Mas entre essas 4 prioridades e a questão de planejamento e de relevância, ela é muito pessoal. Então, você precisa ter esse autoconhecimento. Eu acredito que nós já podemos entrar nessa ponta. Sim. Por quê? Porque quando nós falamos sobre planejamento financeiro, se você não se conhece, primeiro, você não vai saber identificar os erros que você comete, que a Tamires já trouxe aqui, os mais comuns, e você também não vai conseguir identificar os seus pontos fortes, os seus sonhos e projetos. Então, se conheça e estabeleça prioridades entre as suas metas. Excelente, Dani. E assim, essa questão do autoconhecimento, como você disse, é muito pessoal, porque, um exemplo, pode ser que para determinada família, ter uma casa própria, ter uma casa grande, aconchegante para receber pessoas é importante. Mas tem pessoas que eu conheço, por exemplo, que super vivem bem dentro de um apartamento e elas priorizam, por exemplo, viagem. Então, quando você começa ali a mapear essas metas desafiadoras de forma clara e específica, você consegue organizar em ordem de prioridade também. Então, poxa, isso aqui é prioridade, vem para cima, isso aqui eu vou... E você vai se reorganizando para conseguir encaixar dentro do planejamento financeiro. Legal? Maravilhoso. E olha, acho que a gente pode ir aqui para o último ponto do método SMART, que é ser temporal, ou seja, eu vou realizar isso em quanto tempo? Boa. Porque você ter um objetivo da casa, você ter o objetivo do carro, você ter o objetivo do casamento, você ter todos os objetivos e sonhos, é maravilhoso, mas... quando é que eu vou realizar cada um desses? Então, em 2025, quais são esses sonhos que você vai realizar em 2025? Então, olha, não é porque você tem um objetivo que você vai realizar daqui 2 anos que você não deve começar a se preparar desde agora. Eu acho que a gente tem lugar de fala aqui, né, amiga? Porque a gente planejou casamento, quis fazer festa, e casamento é um dos exemplos aqui. Mas quanto tempo você ficou planejando o seu casamento antes de acontecer a festa? Nossa, a gente planejou, acho que mesmo, foi um período de 1 ano, pouco mais de 1 ano, mais ou menos ali, a gente já vinha sonhando com isso. Na verdade, assim, quando veio o noivado, a gente já estava nessa expectativa de começar a pensar em casamento. Então, vem antes, né? Não tem como. Então, assim, eu gosto muito de uma frase que você diz, que é quem antecipa governa. Isso é verdade. É o jargão dela, gente. Ela fala isso sempre. E, de fato, quem antecipa governa. Então, se você tem um sonho, se você tem um planejamento, se você já sabe que você quer realizar, comece agora a se organizar para isso. Porque quem antecipa governa, quando nós dizemos isso, a gente está falando que quem se antecipa consegue as melhores condições, consegue sim ver as melhores possibilidades para não penalizar o seu planejamento financeiro. E aqui a gente pode entrar em outro tópico, que é ter uma mentalidade resiliente. Por quê? Se você tem um objetivo
você precisa se manter resiliente durante o tempo, porque não quer dizer que vai ser fácil, né? Exatamente. E assim, é muito a questão da mentalidade, porque você tem que, de fato, criar ali um modelo de organização que você vai conseguir gerir independente ali do seu patrimônio. E aí, só vai aumentando a proporção, né? A gente estava até conversando isso aqui antes de começar o podcast, mas quando você tem essa mentalidade de poupar, às vezes tem gente que não gosta muito dessa palavra de poupar porque atrela a escassez, mas dentro de um planejamento financeiro bem sucedido e para quem quer ser o investidor e para quem é o investidor, ele precisa chegar nesse denominador comum. Eu amei uma frase que a gente colocou aqui, que eu vou falar ela. Fracasso é aprendizado. Boa. Grandes conquistas vêm de pequenos ajustes ao longo do caminho. Então, vamos lá. Fracasso é aprendizado. A conquista vem de pequenos ajustes no meio do caminho. Então, se você encontrou algum obstáculo, aprenda com ele e continue. Você não pode parar o seu planejamento financeiro e entregar os pontos porque um obstáculo aconteceu. Imprevistos vão acontecer. E os imprevistos que acontecem, eles afetam muito o nosso planejamento financeiro, né? Sim. O que você acredita, Tamires, assim, com toda a experiência que nós temos, que a pessoa precisa ter, é uma questão de mentalidade, mas precisa ter para a pessoa ser resiliente nesse planejamento? Olha, primeira coisa, eu acho que, na verdade, não dá para falar uma coisa assim isolada, né? Primeira coisa é, de fato, a gente ter uma mentalidade de que isso é necessário. E quando você faz esse planejamento financeiro, é como a Dani falou, imprevistos podem acontecer, imprevistos vão acontecer, inclusive, uma das coisas lá dos erros, né, quando eu levantei ali, a gente fez todo esse estudo, é você não ter uma gestão de risco, porque os riscos eles vão vir, mas a gente precisa acreditar nisso e buscar melhorar cada vez mais. Então, dentro dos 7 erros mais comuns que a gente citou no início, poxa, eu identifiquei um deles. Então, peguei ali a parte dos juros do cartão de crédito, né, o juros rotativo ali do cartão. Você já passou por isso uma vez, viu quanto isso te penalizou? Então, poxa, eu vou me programar para não acontecer novamente. Errar uma vez é humano, né? Mas persistir no erro é burrice, meu povo. Não dá. Burrice! Não tem como defender quem persiste no erro. Oh, Deus! Vamos lá para as estratégias avançadas, porque a gente está falando de um ano avançado. Então, aqui, estratégias avançadas para você ter um 2025 extraordinário. E Dani, tem um ponto aqui com essa questão da organização. E nós aqui que somos casadas, a gente tem uma gestão financeira familiar. Né? Olha, não queremos gerar contenda nos lares Pelo contrário, vamos trazer aqui ferramentas que de fato vão potencializar aí para vocês terem um casamento mais feliz, até mesmo porque um dos maiores indícios aí, né, do motivo dos divórcios são pela falta do planejamento financeiro ou justamente por problemas financeiros, né? Então, o que a gente visualiza aqui? Por exemplo, estamos aqui, Dani e eu. Nós duas temos perfis, comportamentos diferentes. Então, tem coisas que a Dani ela tem muito mais facilidade e tem coisas que eu tenho muito mais facilidade. Então, senta com o seu cônjuge, com o seu parceiro e defina com ele, poxa, quem tem mais facilidade aqui para fazer esse planejamento? E vocês têm que ter essa clareza um com o outro. Então, poxa, quem tem é a mulher, é o homem. Então, delegue. A gente precisa ter essa mentalidade que, da mesma forma, acontece dentro das empresas. Vão se assentar em posições, em cadeiras, as pessoas que têm facilidade para lidar com aquela área, com aquela demanda. Então, delega. Outro ponto, vamos usar planilha, caderno. A gente vai disponibilizar aqui, inclusive, material exclusivo. Não, fica até o final. Fica até o final. Gente, quem não ficar até o final vai dar bicho de pé no dedão aí. Não, gente, só tem coisa boa aqui. Mas, e seja fiel com você mesmo. Então, Tamires, eu funciono no caderno. Cara, então é isso que você vai utilizar. Pega um caderno ali mesmo, mapeia.
Outra coisa, às vezes você não vai conseguir levantar os seus gastos do cartão de crédito ali fielmente mês a mês porque fica pesado. Faz isso então, esse compromisso a cada 2 meses, a cada 3, uma revisão mesmo dentro ali das suas despesas. 3, né? Eu acho que mais de 3. Aí você já largou. Eu acho que você já largou de mão. Não, mais de 3 não. Pelo menos 3 meses. Faz esse compromisso com você. Porque a questão financeira, ela não pode ser negligenciada. Exato. Aquilo que eu ouvi uma frase uma vez, aquilo que é importante hoje e é negligenciado, ele vai se tornar urgente amanhã. E aí, você quer que as suas finanças sejam urgente ou importante? A gente está falando aqui para trazer importância. De graça. Mas eu sei que algumas pessoas estão ouvindo aí que já está mais do que urgente, viu? Então, olha, não procrastina, não deixa para amanhã, não. Começa hoje. E detalhe que você falou sobre família. E quando os dois não sabe? Aí vai para um especialista. Excelente. Mas assim, hoje a gente tem tantas ferramentas, né? Então, tem o Notion, que é uma ferramenta, tem planilhas, Excel. Eu, particularmente, peguei ali uma planilha de Excel da própria B3 e coloquei ela ali dentro do meu estilo que eu gosto. Inclusive, vou deixar aqui para compartilhar com vocês. Mas faça esse planejamento, essa organização. Tem gente que é checklist ali do celular, tem gente que quer tirar foto do que gasta e faz tudo em um período só. Testa e vê o que funciona para você, mas isso precisa acontecer em algum momento da sua vida, senão não vai acontecer o planejamento financeiro bem sucedido, as metas desafiadoras não vão vir, ainda mais quando a gente fala de metas desafiadoras, né? Exato. E para metas desafiadoras precisa de estratégias avançadas. Então, se nós estamos falando sobre você ter um objetivo claro, mensurável, temporal, eu falei lá no início sobre o quadro dos sonhos. Então, visualize, tenha uma visão clara sobre o porquê que você está fazendo esse planejamento financeiro. Porque, sabe, eu acho que muitas pessoas desanimam. As pessoas, às vezes, desanimam da academia, desanimam porque não vê um porquê muito, muito forte daquilo. Boa. Então, você ter uma visão clara do que você quer, do que você precisa, isso te dá força para ser resiliente durante o caminho. É porque acumular dinheiro por acumular, gente, poupar, fazer todo esse processo não é tão gostoso. Eu acho bom. E não é fácil. Não é tão fácil. Você tem que tentar, às vezes, com sua esposa, com seu esposo e falar assim, olha, querido, querida, eu preciso organizar isso daqui, senão a gente não vai chegar. E às vezes você ter que tirar os seus mimos uma vez ou outra, ou às vezes ter que trabalhar mais para aumentar o seu... Alavancar a renda. Não é fácil. Então não deixe com que isso escorra pelos seus dedos, né? Tenha essa visão clara. Só que você também identifica isso como um dos principais pilares das pessoas desanimarem? E, inclusive, quando o casal for fazer esse momento, cria ali um ambiente, faz um jantarzinho romântico, aí no final você coloca tudo sobre a mesa e fala, vamos conversar de finanças hoje, é importante. Isso, é importante. Gente, se a pessoa estiver com fome, ela não vai te escutar, ela vai ficar estressada, com sono, então, seja sábio. Usa sabedoria aí para falar sobre as finanças. Mas olha, então ter uma visão clara sobre o futuro é essencial para você não só fazer um planejamento, mas para você também sustentar esse planejamento ao longo do tempo. Porque senão você não vai ver o porquê de fazer, às vezes, alguns sacrifícios que serão necessários mesmo. Nem falo sacrifícios, mas renúncias em prol de algo maior. E um outro detalhe é criar esse sistema de apoio que você mencionou de forma maravilhosa, Tamires, sobre delegar para a pessoa que é o mais responsável. E como que, além do jantar, qual outra dica você dá para que as pessoas possam estabelecer isso? Principalmente, a gente falou muito sobre casais. E quem tem filhos agora que está aí nessa empreitada aí? Eu ainda não tenho filhos, você também não. Mas assim, dentro Mas eu sou filha. Então, estou no meu lugar de fala de falar assim, como eu fui lá em casa também. Mas assim, dentro dessa estratégia avançada do planejamento financeiro,
eu já gosto de pontuar aqui a questão de você contar com um especialista, né? Então, nós aqui, a Dani e eu, a gente atua, né, como especialista de investimentos e a gente tem uma ferramenta muito, muito interessante que a gente utiliza, que é o Financial Planning, onde a gente, através dessa ferramenta, a gente faz todos esses passos a passo, todos esses passos aqui que nós citamos. Então, a gente faz desde a ponta de fazer um mapeamento do seu estado atual. Então, olha, gente, não é só investimentos. Não, até porque tem todo um processo. É uma ponta do seu planejamento financeiro. Se nós formos olhar, sim, o investimento é uma das pontas, mas se as outras não estiverem muito bem encaixadas, porque é uma engrenagem, poxa, já você não tem investimento mais. Porque é um caminho, né? Então, a gente pensa que o planejamento financeiro, ele é o que vai me levar para o investimento. Então, quando a gente... E isso, gente, são profissionais que realmente se importam com os seus clientes. E a gente busca muito isso de, poxa, conhecer o que o investidor quer. Eu estou chegando aqui, quero investir, mas qual que é o seu propósito? Então, isso aqui que a Dani citou de forma ímpar, da mentalidade positiva, é porque às vezes a pessoa tem um recurso, acumulou, tá, mas você vai investir isso para quê? Com o quê? Então, quando a gente faz o Financial Planning, a gente olha desde a parte ali do seu momento atual, tudo que você tem. A gente levanta desde a parte dos imóveis, olha também a parte ali das dívidas, porque tudo isso aqui, quando a gente levanta, a gente consegue definir o que a gente vai alcançar com os investimentos. Então, da mesma forma que existe o planejamento financeiro, esse planejamento orçamentário, existe também uma visão ali de investimento. Então, você começa aqui hoje com X, mas você vai aportar tanto todo mês ou a cada 3 meses, vai depender muito do perfil de cada um, para a gente alcançar Y lá na frente, que aí geralmente vem a tão sonhada independência financeira que as pessoas querem alcançar. Então, aqui, estratégia avançada é você ter um financial planning através de uma assessoria exclusiva mesmo. E se a questão das finanças é algo delicado na sua família, trazer uma pessoa de fora, com um olhar de fora e um profissional faz total diferença para gerar esse diálogo e para, de fato, tornar isso imparcial. Porque nós entendemos que dentro da família existe muita emoção ali. E quando a gente fala de dinheiro, gente, trabalhe com as emoções, trabalhe, assim, com o que cada um pensa, com as individualidades. Tem gente que tem dificuldade, né? Casal que tem dificuldade de comunicar. De conversar sobre isso. Então, vocês trazerem um especialista, poxa, é um apoio para a família como um todo. Sim. Não só para o planejamento em si, mas para estabelecer esse diálogo entre as partes e tornar isso mais leve. Então, é importante você ter um profissional que também esteja interessado não só nos seus planos, mas em olhar a sua família como um todo, porque o seu dinheiro ele está construindo o seu legado. Sim, né? Com certeza. Então, eu acho que a gente já falou sobre legado, sobre questão, só que assim... Se você fez renúncia, vai ser só sacrifício pro resto da vida? Não. Precisa comemorar. Então, eu, por exemplo, os meus primeiros 5 quilos que eu emagreci... Eu já tô contando os quilos que eu emagreci. Foram mais ainda. É peixe, morre pela boca. Os primeiros 5 quilos que eu emagreci, gente, eu comemorei. Aí eu falei, como que eu vou comemorar se eu não posso comer? Porque eu tô acostumado o quê? Comemorar saindo pra comer e tudo mais. Gente, mas eu comemorei. O que eu fiz? Eu me dei algo que eu queria muito. Então, dentro do planejamento financeiro, não coloque só aquilo que você precisa fazer em questão de renúncias, de atos e tudo mais, mas você colocar, sim, no planejamento financeiro um presente para você, por ter alcançado aquilo. Para você e para sua família. Então, você ter no planejamento financeiro os seus mimos, sim. É importante. Sabe aquilo que a gente fala assim, nossa, mas isso é tão supérfluo, será que eu posso mesmo pedir isso? Sim, você deve. Dentro do planejamento financeiro, você tem espaço para ter respiros, que eu falo. Agora, se você não tem planejamento e você quer viver só respirando, em algum momento
o seu oxigênio acaba. É porque, assim, os extremos, né? Ele é muito... Os extremos são como é que eu posso dizer? Um ponto de alerta. Então, se a pessoa ficar assim, nossa, vou só poupar, investir, não tem um porquê, não tem um propósito, não tem uma meta clara, alcançável, específica, tudo isso que a gente citou aqui. Então, isso uma hora a pessoa vai falar, cara, qual que é o sentido? Fica vazio, né? Essa questão de ficar acumulando por acumular. Tanto é que nós mesmos, né, quando os clientes chegam para investir com a gente, a primeira pergunta que nós fazemos é: mas qual que é o seu objetivo com esse recurso? Perfeito. Porque eu gosto muito de uma analogia, que nós podemos até fazer o plano de voo e estar pilotando, mas sempre baseado no destino que o cliente, o investidor, definiu. Exatamente. Então, assim, você precisa definir o porquê desse recurso, o porquê desse planejamento, ter essa visão clara, para que quando você vier conversar com os profissionais, nós possamos somente o quê? Criar o plano de voo e pilotar em direção àquilo que você... Ao destino. Exatamente. E tá aqui dentro, né, das estratégias, a gente colocou esse nome mesmo, estratégias avançadas, porque não é o que dá para ignorar. Não. Então, a gente trabalha aqui através de sonhos, de planejamento, de metas. Então, o dinheiro, ele é um meio, ele não é um fim. Então, quando você junta um recurso, é para você ter mais tranquilidade, uma independência financeira, fazer uma viagem. Independente de qual seja o seu objetivo, a gente precisa, sim, passar por esses pontos. Então, a questão da mentalidade, ela é importante, você ter um sistema ali de apoio, ou você fazer o seu próprio planejamento ali através de ferramentas, seja um caderno, seja uma planilha, enfim, ou contar com um profissional excelente e celebrar essas pequenas vitórias, importante também ao longo aí, porque é uma trajetória, né? A pessoa começa ali a investir, é uma trajetória para a vida toda, para a gente passar aí para os nossos filhos também. Porque, assim, a Dani também e eu também, a gente não veio de uma família com a base, com a educação financeira 100%. Veio, Dani? Não viemos. Não viemos. E aí a gente... uma família... Perfeito. Com princípios e, com certeza, com todas essas estratégias aplicadas, virá de nós. Exatamente. Então, quebre o ciclo. Exato. Então, assim, eu entendo que muitos que estão nos ouvindo hoje não teve esses ensinamentos na tenra-idade, não teve a oportunidade de ter esse conhecimento antes. Mas se você está tendo a oportunidade de ter esse conhecimento agora... O tempo é agora. Eu gosto muito de uma analogia que dizem, olha, o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. Qual que é o segundo melhor momento? É hoje, é o agora, é o presente. Então, não deixe para amanhã. Eu falei sobre a meta de emagrecer, que eu cheguei no meio do ano frustrada, porque eu era engordado. E você tinha colocado essa meta lá no início? Lá no início do ano, assim, no finalzinho de 2023, eu tinha colocado essa meta para 2024. E aí chegou, como eu não dividi ela em pequenas metas, não apliquei lá, cometi aquele erro que você falou lá no começo, chegou no meio do ano, eu não tinha começado a me movimentar. E olha que eu tinha pago a academia inteira para 1 ano. Mas tudo bem. E aí, no meio do ano, muitas demandas foram acontecendo, eu fui deixando isso de escanteio e não priorizei. Aí, no meio do ano, eu falei assim, será que eu quero chegar? Então, faça essa pergunta. Será que você quer chegar no final do ano, sem alcançar essas metas? Mais uma vez, porque eu sei que muitos de vocês já colocou no planejamento dos 3 últimos anos e vai colocar no planejamento desse ano. O que você fará de diferente esse ano para que essa meta seja alcançada? O que eu fiz de diferente? Chegou no meio do ano, eu falei assim, eu não admito chegar no fim desse ano sem ter começado a me movimentar no sentido... E sozinha você não tinha começado ainda. Não e aí tinha. O que você atinou aí para fazer diferente? Não, eu atinei quando eu olhei no espelho mesmo. Então é isso, é se autoconhecer. Mas você contou com profissionais. Contei com profissionais, mas antes de contar com um profissional, eu vi a importância disso. Então, eu acho que às vezes
muitas pessoas não param para ver a importância do planejamento porque não tem esse espelho na frente. Porque a gente tem um espelho ali falando assim, olha, você precisa abaixar seu peso. Mas em questão ao seu espelho financeiro, se você não tem uma clareza, ou seja, uma visualização sobre o quanto isso é necessário, Sim. às vezes você nem começa a se movimentar para buscar um profissional. Então, quando eu cheguei no meio do ano e eu vi que era uma meta que eu não ia alcançar se eu não começasse a me movimentar, e que eu olhei e falei assim, eu não admito. Então, olha, uma outra questão, seja um inconformado com continuar cometendo os mesmos erros. Se inconforme com a sua situação atual. Então, no momento em que eu olhei e me inconformei de passar mais um ano sem alcançar esse objetivo, eu falei assim, eu preciso me movimentar, só que sozinha eu não consigo. Eu preciso ir atrás de pessoas que têm o conhecimento necessário, a estratégia necessária para me fazer chegar onde eu quero chegar. E aí eu procurei um especialista. Então, assim como eu fiz na questão física, procurando um especialista nessa área, é o que nós estamos aqui para te incentivar a fazer na sua questão financeira. E aqui, você dando esse exemplo, é todo esse passo a passo. Qual que é o nosso espelho aqui? Você, de fato, sentar, fazer esse mapeamento de como que estão as suas despesas hoje, as suas receitas hoje. O que eu posso fazer do lado da receita para aumentar a minha receita? Porque tem muita gente que tem essa possibilidade. O que eu posso fazer aqui do lado das minhas despesas? E ter esse espelho que vai refletir para você como é que está a sua saúde financeira hoje. E você falou um ponto que é assim, não se permita, seja inconformada, né? Não se permita chegar até o final do ano assim. Às vezes eu ouço pessoas falarem assim, poxa, o ano inteiro se passou e eu não consegui fazer uma viagem. Uhum. E tudo isso por conta de quê, né? Qual que é o motivo? Qual que é a causa? Então, inicie o ano de 2025, primeira coisa, sonhando, a gente precisa sonhar, Sim. que é o que nos dá ali uma força, mesmo e a gente está nesse clima de final de ano, início de ano, a gente precisa sonhar, mas transforme esses sonhos em metas alcançáveis. Já comece, então, se inscrevendo aqui, já vou lembrar sobre isso, porque esse é o canal que vai trazer para você esses meios, esses caminhos, essas ferramentas, e esse vídeo ele está aqui para te fazer esse alerta, esse convite, e a partir de todas essas ferramentas que a gente está trazendo aqui, você iniciar o ano de 2025 de forma diferente, né? Com certeza. E de forma que nós possamos voltar aqui em 2026 e você possa comentar aqui no vídeo. Não, finalzinho de 2025. Finalzinho de 2025. A gente possa voltar aqui, você possa comentar aqui nesse vídeo. Eu alcancei as minhas metas. Porque o mais gostoso, a gente falou sobre celebrar as pequenas vitórias, mas eu acho que o mais gostoso é a sensação de meta cumprida, Sim. de objetivo alcançado. Porque nada, gente, traz uma satisfação maior e um reforço maior sobre a nossa capacidade do que nós alcançarmos um objetivo. Então, eu lembro, vou expor aqui a nossa relação. Essa relação é meio tóxica. Não é não. Não sei Por quê? Porque a Tamires é extremamente fitness. Eis que eu estou entrando agora, nesse momento. E quando a gente extremamente, calma aí, vamos pôr um parênteses. Eu vou retornar. Me casei em fevereiro, não tô me exercitando bem ainda. Já a meta dela, cobra ela lá no vídeo do final de 2025. Minha meta, esse ano ainda. Mas quando a gente se conheceu, ela fez eu ir pro CrossFit. Vocês acreditam, gente? Vocês conseguem visualizar Dona Dani em um CrossFit? Nossa, a gente tava indo bem, né, amiga? Não, e era todo dia. Saía do escritório. Depois do trabalho. Saía do escritório, já passava no CrossFit. E eu falei assim, gente, o que estava acontecendo? Só que, olha só, o ambiente, eu acho que é bom a gente falar sobre ambiente aqui. Sim. O ambiente, ele conta muito para suas metas serem alcançadas. Com certeza. Porque naquele ambiente, tô dando aqui um exemplo do CrossFit, eu comecei, gente, com 5 quilos de cada lado. Não, primeiro eu comecei só com a barra.
sem nada de A comunidade do CrossFit coloca aí hashtag crossfiteiros. Comecei só com a barra e tal, e eu já senti a barra extremamente pesada. Então, às vezes, nesse primeiro momento, que é o momento que você está iniciando o seu planejamento financeiro, às vezes a barra vai ser pesada mesmo. Só que você precisa estar em um ambiente em que as pessoas te motivem a continuar progredindo. Então, naquele ambiente de CrossFit, a barra era muito pesada, só que todo mundo que estava ali já tinha iniciado com a barra antes. Ninguém começou pegando ali os 80 quilos de cada lado, entendeu? Todo mundo, na hora de fazer um... Fala aí o nome. Jerk. Enfim. Clean and jerk. Não, e burpee, gente. Quando eu tive que fazer 50 burpee, gente, eu não conseguia fazer 5. Mas eu cheguei... O primeiro dia que eu consegui fazer 50 burpee, foi uma sensação tão gostosa de tipo assim, poxa, eu não conseguia fazer 5, hoje eu consigo fazer 50. Mas o ambiente é o quê? De pessoas que me motivava sempre a o quê? Subir a régua. Então é assim, Dani, hoje a barra tá pesada, mas já você consegue colocar 5 quilos de cada lado. Dani, daqui 2 semanas você vai colocar 10 quilos de cada lado. E esse ambiente em que as pessoas te motivam a progredir é muito importante. Então, se você hoje não tem esse ambiente que te motive, poxa, o Deu Liga tá aqui para ser esse ambiente para você. Sim. O profissional que você vai procurar, ele vai criar esse ambiente para te motivar. Então, é importante você o quê? Se movimentar, porque às vezes o seu ambiente, ele não vai ser favorável para você aumentar essa régua e a barra sempre vai ser pesada na hora de fazer um planejamento financeiro. O Dani, e a própria questão, você falando do ambiente, é educação financeira no nosso país. A gente vem de um país que a nossa cultura, ela não favorece o ensino, a educação financeira ali desde a base. Então, é algo que a gente precisa realmente ter ali um esforço, né, para isso virar ali algo mais, que você tenha mais convívio, conhecimento, que você se esforce mesmo. Então, acompanhe aqui o Deu Liga, acompanhe o nosso canal, a gente vai compartilhar ainda mais informações. Hoje foi só um overview, ali, um briefing, né? E a gente vai voltar falando mais ainda sobre investimentos, mas para falar sobre investimentos, a gente precisa fazer esse passo inicial, que é o planejamento, financial planning, que a gente faz. E uma pergunta que a gente sempre recebe é, por onde eu começo? Então, a gente já pode responder aqui, né? Por onde as pessoas começam? Primeiramente, para fazer toda essa questão aqui do planejamento financeiro, primeiro se inscreve no canal. Se inscreve no canal, mas muita gente chega pra gente e fala assim, eu tô com dinheiro para investir, por onde eu começo? Comece pelo planejamento financeiro. Pelo planejamento. Até mesmo porque um dos passos aqui que a gente citou, que é um dos erros mais comuns, é não ter uma reserva. Exato. E essa reserva, ela vem justamente... O nome fala reserva de emergência, eu gosto de chamar de oportunidade, porque você precisa ter ali aquele recurso para você pegar de imediato, sempre que surge um imprevisto. É um imprevisto. Não é a blusinha que tá que tá na promoção. 50% de desconto. Mas assim, a gente ainda tá com esse vídeo 2024, então, gente, aproveita novembro, Black Friday, enfim. Revisita as suas contas, faz aquele passo a passo que a gente falou, que é de olhar ali o que você consegue, de fato, cortar, o que você consegue renegociar de taxas, financiamentos também, né, que as pessoas têm, muitas vezes ficam com dúvidas, a gente vai trazer um vídeo falando somente sobre isso, como que você faz para pagar mais rápido, para poder reduzir custo, e acompanha a gente aqui para você conseguir ter um planejamento financeiro bem sucedido e também entender mais sobre investimentos. Com certeza. Perfeito. Então, olha... 2025 muito, 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 muito próspero para todos nós. Nós podemos dizer, depois desse episódio, depois desse conteúdo, que com certeza o quê? Deu Liga! E olha, lembra do presente que a gente falou que iria disponibilizar para vocês? Vamos disponibilizar agora. Tá vendo esse QR Code que tá aparecendo aqui no meio de nós? Querido editor, coloque bem aqui no meio. Esse QR Code irá mudar a realidade do seu 2025. Por quê? Aqui você vai ter acesso a um planner que nós fizemos, um planner mesmo, um e-book com perguntas práticas, com um planejamento, um passo a passo que você precisa fazer
para mapear, para ter esse espelho que nós falamos Perfeito, no é início. necessário. E principalmente, faça, mas conte também conosco para fazer contigo. Então, ao se cadastrar aqui, você terá acesso à comunidade exclusiva do Deu Liga. Então, a planilha já ali de controle financeiro, a gente vai disponibilizar para quem estiver na comunidade. Exato. A planilha e o e-book, certo? Exato. Então, através desse QR Code, você vai se cadastrar, você vai entrar na comunidade exclusiva Deu Liga, onde você receberá esse e-book para você começar, para você avançar no seu planejamento financeiro. E tá maravilhoso, né, Tamires? Muito, tá super completo. E ainda vai vir a planilha junto para você já conseguir colocar ali todo o seu mapeamento e o seu planejamento futuro. E uma planilha direto da B3, adaptada, que nós fizemos, mas assim, sensacional, que a própria Tamires utiliza no dia a dia dela. Então, assim, selo Tamires de qualidade. Nossa, agora o peso foi... E detalhe, tá? Me valorizem. Tô ação aqui, ó. E detalhe, esse e-book não vai pesar no seu planejamento financeiro. Por quê, Dani? Porque esse e-book é um presente para você. Nossa, presente de Natal, Ano Novo. Olha só. Exato. Sabe uma por mãe. quê? Porque isso daqui, gente, conecta muito com os nossos princípios e valores. Sim. Nós precisamos, foi necessário pessoas que nos auxiliassem lá atrás e nós Com queremos certeza. ser essas pessoas que vão te auxiliar hoje. Então, olha, independente de qual estágio financeiro você esteja, tudo que é importante, existe projeto, existe planejamento. Então, a sua vida, ela é importante. Então, as suas finanças, ela é parte disso. E eu vou repetir algo que nós dissemos aqui no episódio. O seu dinheiro, ele constrói o seu legado também. Então, não negligencie essa parte. Pegue o presente a gente não recusa. Entra na comunidade exclusiva e comece 2025 de forma diferente. Sim, e tem mais um presente. Vamos fazer esse ato. Olha, nós gostamos muito. Todo mundo conhece a lenda da nota de $1? Mostra aí pertinho da câmera. Olha, $1. Mostra você que tá com o esmalte bonito. Foca. Edição. Pessoal, a nota de $1, existe uma tradição nos Estados Unidos e a gente vai trazer aqui a nossa adaptação Tamires Dani. Por quê? Nos Estados Unidos, eles têm muito forte a questão do sonho americano. E eles têm muito forte que você vai enriquecer pela força do seu trabalho. E nós acreditamos nisso. Claro, existe sim inúmeras possibilidades. Inclusive, preciso falar que Deus vai te abençoar. Ano de 2025 vai ser um ano próspero. Deus estará contigo. Tem uma passagem bíblica que diz que apresente os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Então, apresente os seus planos também diante de Deus e Ele estará com você. Então, tem o fator Deus também na história, mas Deus, Ele não renuncia a princípios. E o princípio do trabalho é um princípio que Ele deixou para nós. Para nós, uma responsabilidade nossa, né? Olha só. Porque o seu trabalho, ele abençoa a sua família, mas também abençoa a outros. Então, o princípio do trabalho é um princípio maravilhoso. Então, toda pessoa nos Estados Unidos que inicia sua trajetória financeira, ela ganha uma nota de $1. Tem que ser nova, flor de estampa. E com esse sentimento, né? Sim. Receber de alguém que realmente deseje para você toda essa prosperidade, né? E é o que nós desejamos, não é? Nós desejamos que você tenha um 2025 muito próspero. Que o fruto do seu trabalho seja tão abundante que possa prosperar outras pessoas e também a você e a sua família. Que 2025 seja um ano de realização mesmo, de todos os seus sonhos, todos os projetos, todas as suas metas, e nós queremos estar nessa caminhada com você.
Com certeza, gente. Então, conte conosco. A gente vai desejar já um feliz ano novo. Feliz ano novo. E que seja um ano próspero, abundante. E o Deu Liga, gente, tá só começando. Vem muita coisa boa por aí. Se inscreva, compartilhe com mais pessoas, transborde na vida de alguém. A gente vai deixar todas as ferramentas. Se inscreva, entre para a nossa comunidade exclusiva. E a gente se vê até o próximo Deu Liga!